Olá pessoal! E aí pessoal, vamos começar então. Hoje eu trouxe uma questão de desafio. Essa questão de desafio, ela é muito interessante, muito legal, para que a gente possa empregar aí o conceito de densidade. Então a gente vai trabalhar nesta questão, além de resolver a questão, a gente vai aí trabalhar o conceito de densidade. Ó, a densidade 3 frascos de vidro transparente fechados de forma e dimensões iguais contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro clorofórmio e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente o frasco. Ou seja, não preenche totalmente e cada um possui uma quantidade de volume interno dentro desse frasco. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente o frasco, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Aí o exercício, pessoal, ele traz para a gente a densidade de cada líquido que a gente tem, a água, o clorofórmio e o etanol. Existem aí 2 formas que a gente poderia distinguir esses produtos, essas substâncias que estão dentro desse frasco. A primeira forma que eu pensei que a gente pode distinguir cada um deles, ela é meio inviável. Portanto, eu vou empregar a fórmula de conceito, de você trabalhar diretamente com a fórmula de densidade, que é massa sobre volume, para chegar à resposta dessa questão. Que ele quer saber o quê? Que você coloque em ordem. Em que ordem? Identificar as substâncias. A ordem do mais pesado para o mais leve, ou seja, mas ele não quer o mais pesado e o mais leve, ele quer que você visualize dentro do frasco qual que possui o volume, o menor volume, o volume médio e o maior volume. E qual dessas 3 substâncias possui o volume, o menor volume? Qual dessas 3 substâncias possui o volume médio? Qual dessas 3 substâncias possui o volume maior? Então é isso aí que a gente precisa descobrir. E como a gente vai chegar nesse raciocínio, pessoal? Vamos pensar da seguinte forma. Se a gente tem a partir da expressão de calcular a densidade, que densidade é igual massa sobre volume, se a gente for alterar aqui e a gente colocar um x no lugar da massa, a gente vai querer descobrir o valor de massa, a quantidade que ele pesa. E a sua relação pelo volume, para que a gente faça isso, a gente vai ter que tirar o volume que está dividindo e passar ele multiplicando. Vai ficar desta forma aqui. No que vai ficar igual, massa igual densidade vezes volume. E o que você precisa ter em mente para responder essa questão? Que a densidade e o volume, eles são indiretamente proporcional. Ah, mas o que é ser indiretamente proporcional? Se você aumentar a densidade, você diminui o volume. Como assim, Wellington? Fácil, pessoal. Ó, prega isso na sua cabeça. Sabe aqueles botijão de gás? O que acontece com o gás que a gente coloca lá dentro? Quanto mais gás que a gente coloca lá dentro, o que acontece? Isso mesmo, pessoal. Olha, vocês já estão começando a raciocinar como um técnico de laboratório, como um técnico de química. Que é o quê? É pensar a quantidade que eu tenho de gás. Por exemplo, o gás ele é gasoso, ele vai ser gasoso. Só que quanto mais eu coloco o volume desse gás dentro de um recipiente, ele vai se transformar no quê? Em líquido. Então o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o volume dele. Mas para que eu possa diminuir o volume dele, o que eu estou fazendo? Eu estou mexendo aí com a pressão, na verdade. Então eu estou colocando o gás sob pressão dentro do cilindro. Isso mesmo, pessoal. E aqui nesse exercício, a gente não está mexendo com pressão. Então é legal você se atentar a isso, que a gente está mexendo com o que aqui? Com a densidade, a relação da sua densidade com o volume de solução. Quanto maior a densidade, menor vai ser o volume. Ah, Wellington, mas me dê um exemplo para que isso possa ficar mais fácil, mais entendível. Olha, pessoal, eu costumo relacionar a densidade e o volume da seguinte forma, da agitação das moléculas. Ah, Wellington, mas isso pode ser relacionado? Gente, comigo funciona. Eu não sei. Eu estou falando como aluno. O que eu faço? Pensa da seguinte forma. Se a gente vai relacionar aí a densidade e o volume com a questão de agitação das moléculas, quanto maior a agitação das moléculas, mais distante elas vão estar, correto? Quanto menor sua agitação, mais unidas elas vão estar. Então, quanto mais unidas essas moléculas estão, maior
vai ser a sua densidade. Então o que acontece? O cloroforme ele tem a sua densidade alta. Então as moléculas elas estão agitadas. Então elas estão unidas. Elas estão pouco agitadas, elas estão unidas. Então, perdão pessoal, observação. No cloroforme as moléculas estão unidas, portanto o volume dela é menor. A água, as moléculas estão em estado equilibrado, então portanto seu volume é normal, é médio. No etanol, pelas moléculas estarem bastante agitadas, elas então possuem aí uma distância de uma molécula entre a outra. Como elas estão bastante agitadas e elas estão ali ocupando um espaço entre a outra e acaba ficando esse espaço vago entre as moléculas, então o volume do etanol ele vai ser maior. Então vai aumentar o volume do etanol. Então, portanto, nesta questão, o cloroforme ele teria a menor quantidade de volume devido a ele ter a maior densidade. A água ela tem a densidade e o volume proporcional e o etanol ele tem o volume maior que a densidade. Então a gente vai observando aí pela proporcionalidade e pela interação das moléculas, e eu vejo aí também a relação, né, que eles têm da densidade e volume ser indiretamente proporcional. Então fica aí a dica, pessoal. Essa foi mais uma questão resolvida e comentada, e espero vocês na próxima aula.